Bom dia, alunos do segundo ano. A gente vai dar continuidade à gravação das nossas aulas remotas. Como a gente tem feito, né, depois que a gente passa os conteúdos para vocês, a gente tenta pelo menos fazer uma videoaula explicando os conteúdos. Na nossa última atividade, nós trabalhamos sobre as formas de produção, que são também chamadas de estruturas produtivas, especificamente o Fordismo, o Taylorismo e o Toyotismo. Então hoje a gente vai fazer essa videoaula explicando para vocês esses principais sistemas de produção, na verdade mais estruturas, né, produtivas, e tentando deixar claro aí para vocês as características desses sistemas, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos falar do Taylorismo. O sistema taylorista ele surge baseado nas ideias de Frederick Winslow Taylor, que era um engenheiro mecânico dos Estados Unidos. A ideia dele era transformar o trabalho em algo extremamente científico. Então, por isso esse sistema taylorista era chamado também de administração científica do trabalho. Como assim cientista? Então, no sentido de que havia um estudo, né, para se chegar a determinadas situações. Qual era, então, o objetivo desse estudo científico sobre o trabalho? Aumentar a produção e diminuir o tempo gasto para produzir. E dessa forma, qual era o foco então? Se eu quero aumentar a produção, diminuir o tempo, eu tenho que focar em duas coisas. Eu tenho que primeiro colocar os trabalhadores com essa mesma situação. Para isso eu preciso que o trabalhador tenha condições de fazer um trabalho muito bom, então eu tenho que especializar esse trabalhador e eu preciso de alguém para gerenciar tudo isso. Se eu gerencio, é natural que eu tenha uma condição melhor de conseguir os resultados. Então, quais seriam as principais características desse sistema? Racionalização do trabalho, né, que está baseado em toda essa logística, né, e pegaria então cada um dos trabalhadores e colocaria então para que eles se aperfeiçoassem dentro de algumas funções, ou seja, o trabalhador se tornava especialista em determinada função. Dessa forma ia evitar aquela lentidão na produção, porque se você não tinha aquela habilidade toda, né, você ia produzir de uma forma mais lenta. Então você passava a se especializar em alguma função, assim o trabalho ia sair muito mais bem feito, né? E aí isso também evitaria esforço físico desnecessário. O que isso quer dizer? Que ao invés de ter por exemplo, movimentações excessivas, né? Então, você estava em uma determinada função, você não ia se deslocar para fazer outras funções, então automaticamente você não estava tendo desgaste físico, né? Isso é algo bastante interessante. Como cada funcionário exercia uma função específica, de modo geral, ele perdia aquele controle. É como se o trabalhador fizesse algo que ele não soubesse, na verdade, o que era lá no final, porque ele não tinha o controle da produção inteira, apenas daquela etapa que ele estava trabalhando. A ideia do Taylor também era melhorar os salários, né, fazer a redução da jornada de trabalho, e cada trabalhador, então, ia ter o seu salário também baseado na seguinte situação. Ele tinha que melhorar a sua produção, porque com a melhora da produção ele ia receber bonificações. Então, quanto mais ele produzisse, melhor seria o seu trabalho. Então, o trabalhador tinha que se especializar e aprender a produzir para ter salários melhores. E tudo isso estava de acordo com a gerência, ou seja, a gerência das fábricas tinha função fundamental em todos os sentidos. Por exemplo, essa gerência tinha que administrar tudo, supervisionar, né, a execução dos trabalhos, planejar, é claro, né, cronometrar o trabalho dos trabalhadores, padronizar toda a situação. Então era assim, era um controle total sobre todas as situações que estavam envolvidas nesse processo. O Taylorismo, como você pode perceber, ele deixou assim, o trabalhador um pouco à mercê das situações, né? Ou seja, o trabalhador ficou um pouco alheio a tudo que estava acontecendo. Então, por isso, o Taylorismo recebeu, claro, muitas críticas, né? A redução da jornada de trabalho e os maiores salários trouxeram à luz diversas discussões quanto à exploração e mecanização do trabalhador, visto que as atividades exercidas passaram a ser simples e repetitivas. Então, o trabalhador começou a se sentir algo muito
como se ele não tivesse outra utilidade, ele era apenas um mecanismo no meio de tanta coisa, ou seja, o trabalhador estava perdendo aquela importância que ele deveria ter, né? E é como se o trabalhador então estivesse sendo robotizado. Ele estava alheio ao sistema, ele não sabia o que ele estava produzindo, apenas aquela etapa, aquela tarefa que ele estava fazendo. Os trabalhadores passaram a questionar suas funções e acreditar que essa nova forma de organização beneficiava apenas os empregadores. Ou seja, os trabalhadores acreditavam que, como ele tinha que se especializar em determinada função, a qualquer momento eles poderiam ser demitidos, trocados por outro que estava adequado àquela situação. Então, e outra coisa, o trabalhador não tinha voz, porque tudo estava de acordo com o interesse da gerência. Então, o Taylorismo recebeu essas críticas devido à sua forma de produção. Bom, após o Taylorismo, nós tivemos o Fordismo. O curioso em relação ao Fordismo é que, de modo geral, o Fordismo ele trabalha também com o Taylorismo, certo? Ou seja, o Fordismo foi uma ideia do Ford em aperfeiçoar o Taylorismo. Ford, dono das indústrias Ford, né? O Henry Ford. Uma coisa interessante que aconteceu com o Fordismo foi o seguinte: no Taylorismo a gente percebeu que as fábricas se adequavam adequava as máquinas aos funcionários. Quando falava assim que o funcionário tinha que ter determinada aptidão, é como se ele colocasse assim, ó, tem que ter uma máquina e tal ali pronta para aquele trabalho e o trabalhador então vai usar aquilo que ele tem de melhor. Com o Ford, cada funcionário teve que se adequar às máquinas. Então houve uma pequena inversão aí de valores. Dentro desse sistema fordista, como eu falei, o Taylorismo está presente. Só que o Ford ele trouxe algumas outras características importantes para aumentar a produção. Ou seja, o objetivo ainda era aumentar essa produção que já era alta, porém ainda não satisfazia aos interesses dos grandes industriais. E uma coisa importante que o Ford trouxe foi a linha de montagem. Junto com a linha de montagem veio a padronização dos produtos fabricados. O que isso quer dizer? Que cada vez mais a produtividade ia ser alta, o tempo da produção baixa. Com essa linha de montagem e a padronização, as máquinas passaram a ter um papel muito mais importante, porque os produtos eram sempre realizados a partir das máquinas. Então, as máquinas que cortavam ali os componentes, por exemplo, do veículo, já que isso era nas indústrias Ford, né, produção de carro, moldava e tal. Então, tudo saía padronizado porque era feito por máquinas. Então, não tinha os possíveis erros humanos, né? E aí gerava a linha de montagem porque tudo saía de uma forma específica, né? Uma coisa muito importante que caracteriza bem o sistema fordista é o uso da esteira rolante. O que seria a esteira rolante? Os produtos eram produzidos ali pelos operários, né, cada um no seu local de trabalho, porque existia uma esteira rolante. A esteira rolante trazia as peças até cada funcionário. Então o funcionário ficava ali parado esperando que a esteira rolante trouxesse as peças. E aí o trabalhador ia fazendo o quê? Ia só fazendo o dia inteiro aquela mesma tarefa. Por exemplo, alguns poderiam ficar o dia todinho só apertando o parafuso de uma determinada parte do veículo, né? Então é uma coisa assim bastante interessante. O operário então ficava ali na sua posição parada esperando que chegasse ali as peças através da esteira rolante, né? Então o trabalhador ficava totalmente submisso a essa situação, né? Ficava ali com movimentos mecanizados. Então é assim, uma das principais características do Fordismo. Falou em Fordismo, você vai lembrar disso, da esteira rolante, né? Nesse caso, né, o trabalhador não tinha controle da produção também, igual no Taylorismo, porque ele controlava apenas ali aquilo que ele estava fazendo. Ele muitas vezes não sabia nem qual era a produtividade total, ou seja, qual a utilidade daquilo que ele estava fazendo, né? Como se produzia muito, que a gente chama de produção em massa, é natural que havia também o barateamento da produção, né? O produto ficava cada vez mais barato. A ideia do próprio Ford é que o próprio funcionário pudesse comprar o produto, ou seja, fabricava o carro e ele mesmo comprava o carro, ajudando inclusive no consumo, né? A diminuição do tempo de produção está dentro desse sistema todo, né? E aí nós temos um exemplo bem interessante, né? Um carro que antes era produzido em 500 minutos passou a ser produzido em 2 minutos. Então olha o avanço que o Ford trouxe para a produção, né? Houve um grande aumento nessa produção industrial, né? Uma coisa muito interessante do sistema fordista
assim como o taylorista também, é a divisão rígida de tarefas, como a gente já falou. Então, cada trabalhador tinha que se tornar especialista em apenas uma tarefa. Como eu acabei de falar, é uma característica também do sistema taylorista e que a gente já falou ao longo de outras características aqui do Fordismo. Bom, o Fordismo entrou em declínio, né? Mas por quê? Bem simples. Como o Fordismo trabalhava com a ideia de produzir muita coisa, muito produto, então isso gerava muitos estoques. E é natural que se você cria muitos estoques, pode acontecer que as vendas se tornem cada vez mais abundantes. Só que chega um momento que se você produz muito, você não consegue compradores para tudo, então gera muitos estoques. E no sistema liberal, a gente entende que a lei da oferta e da procura é que manda. Se você tem muito produto em oferta, é natural que as pessoas queiram pagar um preço mais barato, porque tem muito. Você pode procurar outro vendedor, então um vendedor vai ter que fazer a promoção ali necessária, então digamos que vai cair os preços. E foi exatamente isso que aconteceu. Como o Fordismo gerou então muitos estoques, e os produtos principalmente eram exportados para a Europa, principalmente depois que a Primeira Guerra Mundial chegou ao fim, então esses estoques eram feitos cada vez mais para suprir a necessidade da Europa. O problema é que a Europa foi se recuperando, depois da guerra, a partir da década de 1920, só que a produção não diminuiu. Então gerou uma crise de superprodução, muitos produtos e poucos compradores. Então isso fez o quê? Fez com que se pensasse na ideia de que o Fordismo e as ideias dele realmente não eram compatíveis com a necessidade daquele momento. Essa crise toda, gente, ela culminou em 1929, na famosíssima quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ou crise de 1929. Tá? Então, observe que a produção em massa, o aumento da produção, gerou uma consequência ruim, que foi essa produção de grandes estoques, diminuição dos preços, consequentemente, a famosa crise de superprodução. Se nós tivermos, então, uma crise de superprodução, agora nós vamos fazer um novo sistema, né? Esse novo sistema é o toyotismo. Esse toyotismo foi colocado nas indústrias Toyota, né, que foi criado por dois caras aí, o Taiichi Ohno e o Eiji Toyoda, e ele entrou em vigor a partir de 1970, exatamente para substituir o Fordismo, né? Esses criadores desse sistema também observaram, estudaram o Fordismo e entenderam que algumas coisas tinham que ser adaptadas com a necessidade do país em questão, que era o Japão, um país com poucos recursos naturais. Então, o que mudou? O toyotismo traz uma ideia totalmente contrária do Fordismo, viu? Então, o que mudou? Primeiro, antes tinha produção em massa no Fordismo, agora não, agora é uma produção flexível. O que isso quer dizer? Que se produz agora de acordo com a procura. A fabricação passou a não prezar mais pela quantidade, mas em satisfazer a demanda do mercado consumidor, certo? Então era sob demanda. Não era mais produzir em massa e deixar armazenado. Não, sob demanda. Então precisava ali da procura para se produzir. Maior rapidez no processo produtivo, que é uma coisa muito interessante, é o lema aí do toyotismo, né? O just in time, que quer dizer em cima da hora. Importava-se as matérias-primas e fabricava os produtos de forma combinada com os pedidos, para que houvesse então sempre ali a ideia de produzir de acordo com a demanda. Uma outra coisa muito importante que mudou, o trabalhador teve que se virar para se adequar a tudo, ou seja, o trabalhador não fazia mais uma única tarefa. Agora ele executava diversas tarefas, dependia do que a empresa queria dele, e aí ele tinha que se adequar a essa situação. Não tinha mais então as estocagens, né? Os estoques se tornaram limitados, devido ao que a gente já falou. Então havia uma questão muito interessante, que era o seguinte: já que não tinha estoques para cair os preços, os investimentos sempre valiam a pena, agradava aí os investidores, porque os lucros aconteciam. Uma outra coisa muito interessante é que, como a ideia é baratear a produção, começou um processo de terceirização, o que ajudou demais no sistema de globalização. Por quê? Porque muitas vezes as empresas preferiam produzir em outras regiões, ou seja, isso é terceirização, né? Outros países onde a produção era barata, onde não se pagava grandes salários, e aí então essa produção chegava aos mercados de forma bem mais barata. Ou seja, digamos que um país subdesenvolvido, ele produzia uma determinada peça, né? Era melhor produzir lá porque gerava uma produção mais barata, e isso ajudava então no
no barateamento da produção. Então, esses processos passaram a ser fabricados em países subdesenvolvidos. Então, os produtos não eram mais padronizados porque era de acordo com a procura, né? Precisava da demanda aí para ocorrer. E é isso, pessoal. Então, o toyotismo ele veio para modificar o sistema de produção. Hoje as empresas, grande parte das empresas utilizam o sistema toyotista, principalmente as de produção de automóveis, né? Então, o sistema de terceirização faz parte desse sistema globalizado atual, né? Que coloca várias pessoas no sistema produtivo, mesmo que alguns se beneficiem mais que os outros, né? Sempre a central se beneficia mais do que esses que estão nas periferias. É isso aí, pessoal. Valeu. E em breve teremos novos vídeos.